Bomba, bomba, bomba! Ridículo, né? Mas enfim, isso é só pra chamar sua atenção, porque hoje a gente vai fazer esse preparo clássico da cozinha francesa, que vocês já pediram nos doces franceses lá. O link tá aqui, se você não viu, vai lá ver. E vocês pediram essa receita e eu juntei com uma modinha que é, sabe? Creme de avelã com leite em pó? Pois é. E a gente vai fazer hoje essas mini eclairs com Nutella e leite em pó. Tô apaixonada. Fica aí pra assistir, porque eu criei isso aqui e não existe na internet. Então você fica aí pra assistir esse vídeo. Eu sou a chefe Valéria Germano e aqui no meu canal Aprenda com a Chefe você aprende tudo sobre confeitaria do zero ao avançado de forma clara, objetiva e o melhor de tudo, prática. Se você quer se transformar em um confeiteiro de sucesso, já se inscreve aqui no canal, já toca o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as terças a gente coloca um vídeo aqui sobre técnica, ou sobre opinião, ou enfim, alguma coisa mais dialogada. E todas as sextas a gente vem com receitas, normalmente a ver com a terça-feira. Então, na terça-feira subimos um vídeo sobre modismos na cozinha. E aí, será que você precisa ou não seguir os modismos? Clica aqui e vai lá assistir esse vídeo. Sendo assim, hoje eu trouxe uma criação dessa cabeça muito engenhosa, que é uma eclair com massa de Nutella. Não é recheada de Nutella, mas se bem que você pode rechear também, tá tudo bem. Mas sim, uma eclair com massa de Nutella, uma patachu de Nutella, com recheio e cobertura de ganache aerada de leite em pó. Sim, você nunca ouviu falar nisso, mas aqui você vai ver como é que eu criei esse negócio aqui, porque eu tô muito feliz que deu certo esse trem aqui. Eu não tinha testado ainda e fiz e deu certo. A patachu é uma massa muito clássica da confeitaria francesa, porque ela passa por dois processos. Então ela é a única massa da confeitaria francesa que passa por dois processos de cocção. Sendo o primeiro, na panela a gente cozinha e depois a gente assa essa massa. Essa massa ela é base para algumas preparações clássicas, que com certeza vocês já ouviram falar. A primeira delas é a choux, ou choux cream, ou Carolina, aquela que a gente encontra na padaria, sabe? Aquela lá é feita com essa patachu. Assim como essas outras, que é tudo o mesmo formato, são sempre as redondinhas. Depois a gente tem a eclair, ou bomba, 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 que é a eclair, é aquele como se fosse um dedinho assim, ela é comprida, de 10 a 13 centímetros de comprimento, e ela é feita também com essa massa. Então o nome francês da bomba é eclair. Além disso, a gente também pode usar essa mesma massa para fazer um outro doce clássico que chama religieuse. Desculpa aí quem fala francês, eu tentei aqui, fiz até um biquinho para ver se dava uma moral, mas enfim, esse é o nome da sobremesa. Outra preparação que é o Paris-Brest, que é como se fosse um donut, ele é só redondinho, donut? Não sei, é redondinha, é como se fosse uma boia de patachu que a gente recheia depois no meio. E também ela é base para o Saint-Honoré, ela fica em volta da torta famosa francesa Saint-Honoré. Além disso também, minha mãe acabou de me lembrar que ela é base para o profiteroles. Profiteroles é uma sobremesa empratada, que é feita com várias carolinas ou vários choux, recheados com sorvete de baunilha, normalmente, com calda de chocolate amargo por cima. Então é uma preparação clássica também, uma sobremesa inteirinha clássica. Muita gente ouve falar profiteroles e não sabe nem o que é, né? É de comer? É de... sei lá. Mas enfim, é sim de comer. E essa é a preparação, esse prato, essa sobremesa empratada. Essa massa foi criada lá atrás, por volta de 1540, mais ou menos, quando chefes da cozinha italiana da Catarina de Médici foram para a França. Então foi criada junto entre os italianos e os franceses nesse período lá na França. E ela passou aí por várias transformações, mudou de nome, ganhou outro nome, enfim, várias transformações até chegar na mão de Carême. Carême, que é um super famoso chefe aí que trabalhou com reis, por exemplo, então ele tem aí um currículo muito... tinha, né? Um currículo bastante extenso, bastante rico, que ele foi chefe de reis. Então, basicamente, ele pegou a Carolina, essa massa patachu, e ele transformou lá pelo século XIX em várias preparações que a gente conhece até hoje, como, por exemplo, a croquembouche,
Croquembouche é uma pilha de carolinas banhadas no caramelo que ficava exposta normalmente em eventos, enfim. Mas hoje em dia a gente ainda pode criar algumas coisas diferentes, como eu fiz uma arvorezinha. Eu vou ver se eu acho uma foto, vou deixar aqui pra vocês pedir pro editor, foto, muito bem. Eu fiz uma arvorezinha de chocolate, então colando essas carolinas como se fosse uma croquembouche. Ficou muito bonita também e assim, meio conceitual, né, diferentão, mas eu super indico vocês. Então essa mesma massa que a gente vai fazer hoje, vocês podem sim usar para fazer outras sobremesas. Classicamente, essa eclair é recheada com ou creme de baunilha, ou creme de chocolate, ou creme de café. Aqui eu inventei tudo. Então assim, ó, peguei o que existia e fui além. Então, basicamente, essa aula é uma invenção minha. Eu procurei pela internet, mas todas as vezes que eu procurava, em várias línguas, inclusive, patachu de Nutella, todo mundo vinha com uma receita de patachu tradicional e recheava com Nutella. E aí eu falei, não, vou eu inventar uma receita de patachu que vai Nutella na massa. Então, aqui eu inventei isso e deu muito certo. E por que deu tão certo? Porque eu sei a técnica da patachu. Eu sei qual a função de cada um dos ingredientes ali dentro. E aí, a partir disso, eu consigo mudar para obter exatamente o que eu quero de resultado. Que aqui, nesse caso, foram essas mini eclairs. Coisa mais tchucu-tchucu, linda. A eclair, ou, enfim, essa massa da patachu, ela tem uma característica que ela vai ter um crescimento no forno por causa dos ovos, que vai fazer ela ficar oca. Então, quando a gente acrescenta os ovos na receita, a gente tem que tomar cuidado no ponto da massa, para não acrescentar nem de mais e nem de menos. Se colocar ovo demais, ela pode crescer e murchar ou não crescer. Ou se a gente colocar de menos, ela pode não crescer. Então, a gente precisa colocar ovo na quantidade certinha para que a gente tenha a massa no ponto correto e quando assada, ela cresça e fique oca por dentro, de forma que ela fique estruturada. Quando sair do forno, ela não caia, não murche. Esse processo dela crescer, basicamente, se deve ao vapor da umidade do ovo. Então, a gente tem água dentro dos ovos e essa água está entrando na massa, vai hidratar essa massa e quando for pro forno, esse vapor do ovo vai expandir, ou seja, vai fazer ela crescer sem fermentação alguma, nem biológica, nem química, ela vai crescer só com essa expansão do vapor, que é como se fosse uma fermentação física, porque o vapor vai se expandir no calor e vai fazer com que ela cresça. Essa massa ela tem como característica ser bastante neutra, então você pode colocar ali dentro tanto recheio doce quanto recheio salgado. Normalmente a gente coloca um pouquinho de sal e assim, um pouquinho é uma pitada de sal e uma pitada de açúcar nessa massa. Então ela bem tem gosto de nada. Aqui a gente vai fazer de Nutella, sendo assim a gente vai omitir a parte do açúcar da receita, justamente porque a Nutella é doce e ela vai entrar também como parte da manteiga. Combinado? Para fazer a patachu, eu vou colocar em uma panela para ferver juntos 65 gramas de água, 10 gramas de manteiga, 15 gramas de creme de avelã, que aqui eu estou usando da Nutella mesmo, 1 grama de sal, que vai realçar um pouquinho o sabor, e vou deixar isso tudo ferver. Ferver. A manteiga tem que estar completamente derretida, a Nutella também, e isso tem que começar a ferver. Bolhas tem que estar saindo ali da sua panela. Beleza. Ferveu, eu tiro do fogo e coloco junto com a farinha 5 gramas de cacau em pó. Eu tenho 30 gramas de farinha e 5 gramas de cacau em pó. Misturo esses dois, nem misturo, não preciso misturar, mas enfim, junto os dois e acrescento de uma vez nessa mistura da panela e misturo até essa farinha estar completamente incorporada. Ficou completamente incorporada, eu volto pro fogo e aí é fogo médio, médio-baixo e vou mexendo essa massa para ela ir secando. O ponto é quando ela tá brilhante, ela tá unida e no fundo, se você tá usando uma panela de inox ou de alumínio, no fundo forma uma crostinha. Esse é o ponto de você tirar da panela. Aqui eu estou fazendo na mão. Se você quiser multiplicar essa receita por 2, por 3, por 4, por 5, porque essa receita dá pouquinho, o que você pode fazer? Você pode fazer direto na batedeira. Eu indico fazer com a pá, que é um utensílio da batedeira planetária. Mas se você não tem planetária, você pode fazer com a batedeira normal mesmo, com aqueles globinhos que ela tem, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas pode ser que ela agregue muito ar, que não é o que a gente quer. Essa massa ficou sequinha ali, eu vou continuar mexendo ela fora do fogo só pra ela perder o calor. Então ela vai ter que abaixar um pouquinho a temperatura pra eu entrar com um ovo. Aqui eu vou usar um ovo só na massa. O meu ovo é um ovo grande, entre 55 e 60 gramas mais ou menos. Eu vou misturar a clara e a gema pra ficar mais fácil de incorporar. E eu vou adicionar esse ovo de pouquinho. Por quê? Depende da umidade da sua farinha, da quantidade que você secou a sua massa na panela. Pode ser que precise
do ovo inteiro ou não. Então você vai adicionando aos poucos e vai sentindo a massa. O ponto é, vocês vão ver que é chatinho de misturar no começo, mas enfim, é possível fazer na mão, até com maior quantidade vocês podem fazer na mão, mas é um pouquinho chatinho porque ela fica um pouco mais pesada a massa. Aí você vai misturando, vai incorporando os ovos, o ponto é, quando você levanta e ela cai em fita, mas ela fica no pão duro paradinha depois de um tempo como se fosse um V. Esse é o ponto. Ela tem um leve brilho acetinado, não é super brilhante. Se estiver muito brilhante, você colocou muito ovo. Se estiver muito fosca, falta ovo ainda. Então aí se você... eu coloquei um ovo e não foi suficiente. Então coloca um pouquinho mais de um outro ovo. Abre outro ovo, bate clara e gema, só mistura os dois e vai acrescentando ali até chegar nesse ponto igual a minha massa que você tá vendo aí. Lembrando que nessa massa eu só coloquei o cacau para dar uma cor mais intensa de chocolate. Se você quiser omitir o cacau, tudo bem, você só vai colocar a mesma quantidade em farinha. Então ao invés de ser 30 gramas de farinha e 5 gramas de cacau, você vai colocar 35 gramas de farinha de trigo nessa mesma massa. Combinado? E aí, provavelmente ela vai ficar com uma corzinha um pouquinho mais puxada pro cacau, mas bem clarinha, por causa da quantidade mesmo de Nutella que vai. E se você quiser também diminuir um pouquinho a quantidade de cacau, pode ser também, ela vai ficar mais clara do que a minha. Tudo bem? Vamos pingar essa massa. Você pode usar um bico perlé, que é o bico redondinho e liso, ou você pode usar um bico pitanga, que é o tipo de bico que eu escolhi usar. Tanto faz, os dois vão funcionar, os dois vão ficar bom. Eu até acho que eu fiz com pitanga, mas eu acho que eu deveria ter feito com perlé. Então assim, eu se fosse você, faria com perlé, tá? Eu se fosse você, pingaria então com bico liso, bico perlé, porque fica melhor, eu acho, não fica com as ranhurinhas. Então não faça como eu fiz, tá? Faça com o bico liso, ok? Beleza. Então, vou colocar essa massa pra gelar. Eu gosto dela bem geladinha, então eu coloco na geladeira. Aqui, eu vou ser bem sincera, ficou 2 minutos na geladeira. Mas você pode deixar até meia hora aí na geladeira antes de começar a pingar. Fica mais fácil delas saírem perfeitinhas. Você vai colocar isso dentro de um saco de confeitar já com o bico dentro. E você vai começar a pingar. Exatamente da forma que eu tô fazendo aqui. Pinga, para de apertar e puxa. Sempre no comprimento. Vai fazendo sempre esse mesmo movimento. Essa pontinha que fica aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de água, vai molhar o seu dedo, a pontinha do dedo na água e vai abaixar essas pontinhas e vai levar pro forno em torno de 190 graus, 200 graus no máximo, em torno de 35 minutos. Foi o tempo que ficou a minha nesse tamanho mini, tá? Elas demoram um pouquinho no forno mesmo. O que você tem que tomar cuidado no forno? Se você tirar, eu brinco até com os meus alunos, que a gente sempre sacrifica uma pra ver se tá certo ou não. Porque a gente tira, abre ela no meio pra ver se ela está seca por dentro. Ela precisa estar sequinha por dentro, porque senão, quando você tirar do forno, ela vai cair. Se tiver alguma variação de temperatura do forno, ela também vai murchar. Então não pode ficar abrindo o forno, porque senão ela vai murchar. Pelo menos meia hora, deixa ela quietinha lá dentro do forno pra ela não murchar. Ficou pronta, você tira e já pode rechear. Para o recheio, vamos fazer o recheio agora. Para o recheio, eu tenho aqui 300 gramas de chocolate branco, 70 gramas de leite em pó e 135 gramas de creme de leite. Aqui eu estou usando o UHT, tá? Para essa quantidade que eu estou fazendo aqui, o UHT tá ok. Se você quiser trocar por outro creme de leite, o meu UHT tem 17% de gordura. Se você quiser trocar por outro creme de leite, vai ter que fazer um novo balanceamento da receita, combinado? Então, se você quiser exatamente do jeito que ficou o meu, faz com esse creme de leite UHT 17% que tá sucesso. Beleza, eu vou esquentar o leite em pó com o creme de leite na panela até começar a querer ferver. Começou a querer ferver, eu entro com o chocolate branco de uma vez só e vou misturando ali no fogo bem baixinho só para virar uma ganache e ficar tudo dissolvido. Aí, ficou tudo dissolvido, eu venho com mais creme de leite, que eu usei 55 gramas de creme de leite. Esse creme de leite não foi esquentado, ele simplesmente foi adicionado ali dentro. E eu vim com um mixer e bati. Eu acho que essa parte nem apareceu no vídeo, me desculpem. Mas eu bati com o mixer para deixar tudo homogêneo. Se já estiver formada uma ganache emulsionada, brilhante, bonita, não precisa bater com o mixer. Se você tiver uma ganache meio talhadinha, bate com o mixer ou com uns pedacinhos de chocolate, que vai ser mais fácil de emulsionar.
Beleza, pronta essa ganache? Deixa ela na geladeira de um dia pro outro, tá? Deixa aí umas 12 horas na geladeira pra ela firmar bem. E aí você vai tirar, vai colocar dentro da batedeira e vai bater com um globo. Se você quiser usar ela direto, também pode. Mas eu queria ela mais aeradinha, como se fosse uma moussezinha. Então, é uma falsa mousse, né? Então eu tirei da geladeira, bati ainda com ela gelada pra ela ficar mais emulsionada, um pouquinho mais leve, tá? Mais aerada, na verdade, não é emulsionada a palavra. Mais leve e aerada. E aí eu usei essa ganache aerada pra rechear e cobrir as minhas mini eclairs. Vou ser sincera, eu não fiz tudo num dia só. Então a minha eclair, eu guardei ela num pote hermético, bem fechadinha, mas mesmo assim ela murcha. Então a eclair perfeita, ela sai do forno super crocante. E é assim, o momento melhor que ela tem pra você comer. Mas, infelizmente, logo depois ela vai murchar. Então, acontece, se lá vi. O que a gente vai fazer? Vai pegar um saco de confeitar. Eu usei aqui essa pecinha branca, que é um adaptador de bico. Esse adaptador, ele serve para quando eu vou usar o mesmo saco de confeitar com o mesmo recheio, só que eu preciso trocar esse biquinho. Então eu usei 2 bicos, um para rechear e um para cobrir. Esse que eu estou usando na cobertura é um da Ateco número 21. O que eu usei para rechear deve ser número 6 ou 8 perlê, tá? Então eu vim fazendo buraquinhos na parte de cima da eclair, com o bico mesmo, e aí eu fui injetando ali dentro o recheio. Quanto de recheio, Val? Até ela ficar pesadinha. E se você fizer um furinho de cada lado, até sair no furo do outro lado. Significa que ela tá bem cheinha, tá? Ficou prontinha, eu vou trocar o bico do meu saco de confeitar, vou colocar um bico pitanga, que é esse bico 21, e aí eu vou decorar. Eu fiz aqui 2 possibilidades, um pontinho, a gente chama de ponto, como chama? Ponto corda, ponto corrido, eu não me lembro, mas é alguma coisa assim, ou esse outro que são as voltinhas. Você pode fazer como você quiser, eu achei que ficou bem bonitinho com as voltinhas, fiz um outro que é como se fosse um coraçãozinho. Enfim, você pode decorar da forma que você preferir. Então aqui eu tenho Nutella na massa e eu tenho leite em pó na parte de dentro, no recheio e na cobertura, que é o mesmo creme. Depois eu coloquei um pinguinho, eu polvilhei um pouquinho de leite em pó em metade da eclair, da mini eclair. Na outra metade eu coloquei um pinguinho de Nutella e colei uma avelãzinha. Eu achei que ficou a coisa mais fofa do planeta Terra. Então assim, olha só que bonitinha! Dou nem conta. Inclusive, vou comer. Importante, mantenham sempre na geladeira, tá? Porque pode ser que estrague, ela vai ficar murcha. Não tem o que fazer, ela vai ficar murcha. Mas enfim, mantenha na geladeira pra ter um tempo maior de validade. Aqui tá frio, a ganache já cristalizou em cima também, então ela já tá firme. Eu não vou ter problema com isso. Só tem mesmo que tomar cuidado em transporte e tal, porque vai acabar com o meu acabamento aqui. Durante o momento que eu tava recheando e cobrindo, vocês devem ter visto aí que algumas caíram. Por que elas caíram? Como eu fiz a massa ontem e recheei hoje, elas aqui embaixo perderam a partezinha reta. Então elas estão murchas, então elas estão molinhas aqui embaixo. O que aconteceu? Quando eu enchi, ela ficou tipo um balão, ela estufou. E aí estufou embaixo também, então ela não para de pé. Sempre que for fazer rechear, nesse caso dela tá murchinha, dá uma apertadinha assim, ó, que ela vai dar uma sentadinha embaixo, tá? Antes de cobrir, tá? E aí ela vai dar uma sentadinha, você consegue que ela fique de pé de novo. A minha ficou de pé aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas enfim, ó. Ela fica de pé de novo, certo? Então, esse é o segredo da felicidade. Aí, decora todo mundo e a gente vai o quê? Para a parte mais gostosa. Eu não vou comer desse pratinho porque, assim, né? Tá muito lindo. Eu vou comer uma feia. Eu sou dessas, meus alunos sabem. Eu sempre como os feios e deixo bonito pra eles. Olha só que coisinha mais neném, que coisinha mais fofinha. Não dou nem conta, Brasil. É muito lindo demais da conta. Se você é uma pessoa que ama Nutella e ama leite em pó com Nutella, aí ó, uma possibilidade de você fazer um doce equilibrado, porque tem cacau na massa, então não tá super doce, apesar de ter leite em pó, Nutella, chocolate branco e tal, super equilibrado e muito fofo e super delicioso. Tá vendo? Ó, bem recheadinha por dentro e por fora essa
camadinha linda, maravilhosa, sedutora. Ó, uma mordida certinha. Nossa, gente, mas tá bom, viu? Ó, vou comer fundo. Que delícia. E aí, que nome que você dá pra essa receita? Que nome que você dá pra esses chuchuzinhos, cozinha, linha de Maria? Conta aqui pra mim nos comentários. Você vai fazer essa receita? Já deixa seu like aqui, então, se curtiu, que eu aqui, ó, quebrei minha cabeça, fiz conta, tal, pra conseguir chegar nessa receita aqui pra vocês. Se você gostou disso, então dá seu like aqui no vídeo. Se você quer mais, sempre deixa aqui sua inscrição pra você receber todos os vídeos assim que entrar. Aqui no canal tem um monte de vídeos de receita, um monte de vídeos de técnica e na terça-feira falamos sobre modinhas da confeitaria. Então aqui temos uma modinha muito bem maravilhosa, muito bem equilibrada, muito incrível, muito sensacional, muito nhami-nhami. Então se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, comenta qual nome você daria para essa sobremesa, compartilha esse vídeo com todos os amigos, amigas e todas as pessoas que vão amar também essa receita ou que amam um leitinho em pó com Nutella e não sabem como fazer para comer de uma forma muito mais legal, muito mais inteligente, muito mais equilibrada e diferente, não é mesmo? Não precisa ser mais do mesmo, vocês podem se destacar da concorrência. Muito obrigada por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Começar igual o Nelson Rubens. Bomba, bomba, bomba! Onde eu tava? Acho que foi, né? Meio burra aí. Ficou bom mesmo. Eu comi. Acho que foi, né?